Tem mais coisa ainda, vem comigo. Vamos lá? A mais importante linha divisória em Moçambique não é tanto as fronteiras que separam analfabetos e alfabetizados, mas a fronteira entre a lógica de escrita e a lógica da oralidade. A absoluta maioria dos 20 milhões de moçambicanos vive e funciona num tipo de racionalidade que tem pouco a ver com o universo urbano. Mas em Moçambique, como no resto do mundo, a lógica da escrita instalou-se com absoluta hegemonia. Nesses casos, pressupostos filosóficos do mundo rural correm o risco de ser excluídos e extintos. Algumas das ideias que venho defendendo nessa comunicação estão claramente presentes na epistemologia da ruralidade africana. A concepção relacional da identidade escrita no provérbio "eu sou os outros", a ideia de que a felicidade se alcança não por domínio, mas por harmonias, a ideia de um tempo circular, o sentimento de gerir o mundo em diálogo com os mortos, todos esses conceitos constam na rica cosmogonia rural africana. É evidente que não se pode romantizar esse mundo não urbanizado. Ele necessita de enfrentar o confronto com a modernidade. O desafio seria alfabetizar sem que a riqueza da oralidade fosse eliminada. O desafio seria ensinar a escrita a conversar com a oralidade. Não só os livros que se leem. Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos escritos. O senso comum diz que lemos apenas palavras. Mas a ideia de leitura aplica-se a um vasto universo. Nós lemos emoções nos rostos, lemos os sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o mundo, lemos a vida. Tudo pode ser página. Depende apenas da intenção de descoberta do nosso olhar. Queixemo-nos de que as pessoas não leem livros, mas o déficit de leitura é muito mais geral. Não sabemos ler o mundo, não lemos os outros. Vale a pena ler livros ou ler a vida como o ato de ler nos converte no sujeito de uma narrativa, isto é, quando nos tornamos personagens. Mais do que saber ler, será que sabemos ainda hoje contar histórias? Ou sabemos simplesmente escutar histórias onde nos parece reinar apenas silêncio? Lembrei aqui o episódio do menino de rua, porque tudo começa aí, na infância. A infância não é um tempo, não é uma idade, uma coleção de memórias. A infância é quando ainda não é demasiado tarde. É quando estamos disponíveis para nos surpreendermos, para nos deixarmos encantar. Quase tudo se adquire nesse tempo em que aprendemos o próprio sentimento do tempo. A verdade é que mantemos uma relação com a criança como se ela fosse uma menoridade, uma falta, um estado precário. Mas a infância não é apenas um estágio para a maturidade, é uma janela que, fechada ou aberta, permanece viva dentro de nós. Recordo-me de que a guerra tinha deflagrado no meu país e meu pai me levava a passear por antigas vias férreas à procura de minérios brilhantes que tombavam dos comboios. Em redor havia um mundo que se desmoronava, mas ali estava um homem ensinando seu filho a catar brilhos entre as poeiras do chão. Essa foi a primeira lição de poesia, uma lição de leitura do chão que todos os dias pisava. Meu pai me sugeria uma espécie de intimidade entre o chão e o olhar. Ali estava uma cura para uma ferida que eu não saberei nunca localizar em mim, uma espécie de memória de alguém que viveu em mim e fechou atrás de si um cortinado de brumas. Pois eu vivo praticando a lição de leitura do meu pai que promove o chão em página, e estou aplicando o ensinamento de Ho Chi Minh que despromove a prisão em possibilidade de página. Deste modo, aprendendo algo que sei que nunca chegarei a saber. Enquanto escrevi o meu romance O Último Voo do Flamingo, viajei pelo litoral sul do Moçambique à procura de mitos e lendas sobre o mar. Mas tal não aconteceu. Dificilmente havia histórias ou lendas. O imaginário desses povos pertencia invariavelmente à terra firme. Apesar de habitar o litoral, os seus sonhos moravam longe do oceano. Aos poucos fui entendendo. Aquelas zonas costeiras eram habitadas por gente que chegou recentemente à beira-mar. São agricultores pastores que foram sendo empurrados para o litoral. A sua cultura é a da imensidão da savana interior. Em suas línguas não existem palavras próprias para designar barco. O pequeno barquinho toma o nome a partir do inglês, bote. O navio grande é chamado de Chinchimela Chamati, literalmente o comboio da água. O próprio oceano é chamado de lugar grande. Pescar diz-se matar o peixe. Deitar a rede é peneirar a água. As armadilhas de pescar são construídas à semelhança daquelas usadas na caça. Os territórios de coleta de marisco na praia são parcelados e sujeitos a pocio, exatamente como se faz nos terrenos agrícolas. Ao contrário do que sucede no centro e no norte de Moçambique, estes povos pescam sem serem pescadores. São lavradores que também colhem no mar.
O assunto continua sendo a semente e o fruto. Os seus sonhos moram em terra e os deuses viajam pela chuva. Nós estamos todos como esse povo que desconhecia a relação com o mar. O chamado progresso nos empurrou para uma fronteira que é recente e olhando o horizonte como se fosse um abismo sem fim. Não sabemos dar nome às coisas e não sabemos sonhar nesse tempo que nos cabe como nosso. Os nossos deuses dificilmente têm moradia no atual mundo. Mas é exatamente nesse espaço de fronteira que estamos aprendendo a ser criaturas de fronteira, costureiros de diferenças e viajantes de caminhos que atravessam não outras terras, mas outras gentes. A poesia do Goulart me deu mote a este encontro. O poeta Goulart defende que a poesia tem por missão desafiar o impossível e dizer o indizível. O que o poeta faz mais do que dar nome às coisas. O que ele faz é converter as coisas em aparência pura. O que o poeta faz é iluminar as coisas, como nos versos com que encerro. Toda coisa tem peso, uma noite em seu centro. O poema é uma coisa que não tem nada dentro, a não ser o ressoar de uma imprecisa voz que não quer se apagar. Essa voz somos nós. Esse é o Miyakoto, um texto bem interessante, hein? E aí ele diz, eu sou os outros, né? Será que nós realmente conseguimos enxergar o outro, sentir o outro, ser o outro? Diz que a felicidade não se dá por domínio, né? Mas é por harmonias. E ele diz que tem várias formas de leitura, né? A gente lê as emoções no rosto, lemos os sinais das nuvens, né? Quando a gente prevê que vai chover, né? Aí ele diz que lemos o chão, lemos o mundo, lemos a vida, né? Será que a gente tem lido, pelo menos a nossa vida, interpretado bem, né, esse romance, ou esse filme de terror, não sei, né? Cada um tem sua visão. Mas será que a gente tem lido nossa vida? E aí ele fala que o que acontece é que não sabemos ler o mundo, né? Não lemos o outro, não buscamos interpretar, né? Aí ele fala da infância, quando ele diz sobre aquele menino que foi devolver o livro porque viu a foto do Miyakoto no livro, tomou da menina, tem essa história no nosso canal, tomou o livro da menina e correu, que ele sabia onde Miyakoto morava, e foi lá devolver o livro achando que era de Miyakoto, né? E aí ele fala exatamente isso, que a infância é quando ainda não é demasiado tarde, quando estamos abertos a nos surpreendermos, né? E não nos deixarmos de encantar com o mundo, com a vida, com as coisas, né? Hoje em dia tem desaprendido a sonhar, né? Não sabemos mais sonhar nesse tempo que nos cabe. Precisamos rever isso nas nossas vidas, hein, gente? E aí eu achei interessante que ele diz que desafiar o impossível e dizer o indizível. Então, um texto que eu gostei, acho que vocês também devem ter gostado, se estão comigo até aqui, né? O mais é agradecer. Se gostou, deixe o seu joinha, o seu like, divulgue o Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos, com aquelas pessoas que você conhece. Pessoal, se não for inscrito no canal, se inscreva no Pensar com Liberdade. Eu agradeço muito. Valeu, obrigado.